Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, bom dia. Bem-vindo a essa quinta-feira para o nosso Evangelho desse dia, Mateus 22, 1 a 14, hoje 21 de agosto. Peçamos a Deus a luz do Espírito Santo para que nos ajude a compreender a sua palavra e como também praticá-la em nossa vida. Vamos agora iniciar a proclamação desse Evangelho. Claro, não deixe de dar o seu gostei para esse conteúdo. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrares. Então os empregados saíram pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem um traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que o serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje nós temos essa parábola de Jesus, em Mateus 22, que nos mostra o escândalo da recusa diante dessa história, dessa parábola das bodas reais. O rei oferece um banquete de graça, e esse banquete de graça oferecido pelo rei é um símbolo da Eucaristia, também um símbolo do reino de Deus. Mas os primeiros convidados, eles se recusaram a aceitar o convite do rei. E os motivos foram motivos os mais fúteis possível. A gente pode perceber que eles vão elencando razões extremamente simplórias. Primeiro, um foi para o seu campo, o que é uma imagem do trabalho como idolatria, ou das idolatrias desse mundo. Outro foi para os seus negócios, que é, na verdade, no fundo, uma avareza disfarçada de produtividade. E os outros mataram os mensageiros, mostrando uma violência clara e abjeta contra os profetas enviados de Deus. Ou seja, rejeitar a graça sob qualquer forma, sob qualquer pretexto, vai levar à autodestruição da vida da pessoa, que é o que ocorre nessa história. E depois vem um convite inusitado. Ide às encruzilhadas, trazei todos maus e bons, entre aspas, mostrando que Deus ele faz um chamado universal e um chamado radical. Santos e pecadores são chamados a estar nessa festa, não importa quem sejam. De fato, a graça ela é um dom de Deus, a graça ela é imerecida. Não se exige a purificação prévia para ser qualificado para estar no reino de Deus ou nessa festa das bodas reais. O único requisito é aceitar o convite e ponto. E assim a gente percebe que há uma ironia dentro da história, porque os indignos das estradas acabam substituindo aqueles que supostamente seriam as pessoas dignas de serem convidadas para essa festa. E há uma inversão, portanto, dentro da história, ou seja, indo às ruas, às encruzilhadas, às estradas, chamando as pessoas supostamente menos dignas. Enfim, e assim a gente percebe que a história se desenvolve dentro desse contexto. Existe um enigma aqui dentro dessa história chamado enigma do traje. Quer dizer, existe um homem dentro dessa festa de bodas que está vivendo um verdadeiro drama, porque ele está sem a veste nupcial. E ele não parece alegar que era desconhecedor ou que ignorava a necessidade de estar com um traje para a festa, porque ele parece saber da exigência, mas ele entrou sem estar com esse traje. Bem, a gente sabe que a veste para a festa é uma imagem de Cristo, ou digamos que a veste seja igual à imagem de Jesus. Isso aparece em Romanos 13. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo, entre aspas. Quando São Paulo fala está revestido com a graça de Deus ou com os trajes de Cristo. É um símbolo, uma imagem da graça santificante, é uma imagem da vida nova no batismo, é uma imagem também das obras de conversão. Enfim, as questões que a gente pode levantar para hoje, nessa reflexão, nessa meditação do Evangelho, seria, por exemplo, quais seriam as minhas desculpas
quais seriam, né, as objeções que eu colocaria diante do convite? Seria o meu campo, seriam meus negócios, enfim. Qualquer outra coisa que poderia facilmente sufocar o essencial. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, tudo mais o será acrescentado. Porém, o que sufoca esse chamado de Deus ou de Cristo em nossa vida? Depois, a gente pode se perguntar sobre esse homem que estava sem o traje apropriado dentro da festa. Será que nós estamos trajados em Cristo? Será que nós vivemos os sacramentos da Eucaristia, a confissão, com sinceridade de coração, convertendo-se, buscando de fato a mudança de vida? Será que nós praticamos as obras em nossa vida? Enfim. E de fato, existe um alerta no final dessa história. Esse homem que foi atirado no lugar escuro, né, no versículo 13, isso não simboliza a vingança de Deus, mas simboliza as consequências da liberdade humana, porque somos nós que fazemos as escolhas de estar ou não em comunhão com o reino de Deus. Pensemos nisso, peçamos a Deus a conversão também, né, para nossas vidas. Vamos encerrar agora com a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.